Olá a todos, meu nome é Matheus Barão Loritzen e meu grupo é composto por mim, Matheus Barão Loritzen e o Gustavo Barão Loritzen. E eu vou apresentar, juntamente com o meu colega de trabalho, o trabalho de busca heurística, da disciplina de Teoria de Computação e do professor Alex Luciano Reis Lerrez. Os algoritmos que a gente implementou foram três. Para a busca local monótona, nós implementamos dois. O primeiro é melhora e o melhor melhora. E para a busca local não monótona, implementamos busca local monótona randomizada. Falando sobre o primeira melhora, basicamente ele avalia todos os vizinhos a partir da solução atual dele. E caso ele encontrar o primeiro vizinho, né, no caso que ele encontrar e tiver uma solução que reduz o make span, ele faz a troca de forma imediata e a busca continua a partir dali, né, a partir dessa nova solução. E o critério de parada dele é quando nenhum vizinho melhora a solução atual que ele tem. Explicando sobre o melhor melhora, ele é um pouco mais criterioso que o outro algoritmo, então ele avalia todos os vizinhos possíveis antes de tomar a decisão de troca. Então ele não pega logo o próximo vizinho que ele tem que possui uma solução melhor que a dele. Então ele varre todos, e assim, a partir, né, dessa varredura de todos, ele decide qual que é o menor. Então ele vai pegar a máquina crítica, né, que eles chamam, e faz essa troca com o vizinho que tem a melhor solução. E o critério de parada dele também é o mesmo, que é quando nenhum vizinho melhora a solução. Então ele atingiu, teoricamente, o ótimo local. Explicando sobre a busca randomizada, ela é bem mais criteriosa que os outros, porque ele tem essa questão da perturbação, onde utiliza dois parâmetros, né? O parâmetro alfa e um número aleatório que é gerado entre 0 e 1, que é denominado de R, né? E caso ele faz uma comparação daí, caso o R for menor do que o alfa, ele executa uma caminhada aleatória, que seria a perturbação, que eu vou explicar ali um pouco mais para frente. E se não, se for maior ou igual que o alfa, ele executa uma busca gulosa, que é basicamente aplicar o melhor melhora, né, que é o outro algoritmo que eu falei antes. E o critério de parada dele é quando ele faz mais de 1000 iterações, né, após 1000 iterações consecutivas, que ele não encontra uma opção, né, uma solução que vai fazer ele melhorar o make poder. Então ele para por ali. Aí falando sobre essa busca aleatória que eu falei antes, basicamente o objetivo dela é escapar de ótimos locais e aceitar os movimentos que podem temporariamente piorar a solução, né? E isso acontece através, né, de ele pega uma tarefa aleatória e joga para uma outra máquina M-nova, né, que chamei de M-nova, aleatória, independentemente se o Mexpo vai ficar maior ou pior, né, se ele vai ficar melhor ou pior, na verdade. E para ele saber como ele vai continuar a partir dali, ele tem um Mexpan global que guarda o melhor Mexpan é, até agora, né, como se fosse um histórico, para ele poder ter uma noção de se essa perturbação foi boa ou ruim, né? E como eu falei, né, essa probabilidade de aplicar essa perturbação é definida pelo parâmetro alfa que eu expliquei antes ali também. E é isso. Agora, continuando então a explicação, aqui a gente tem, vou começar a explicar a parte dos gráficos, né, dos resultados. Esse primeiro gráfico ele está no formato de violino e mostra a distribuição da qualidade dos resultados. A gente consegue perceber aqui que a randomizada ela possui uma parte inferior aqui mais achatada, né, mais gordinha aqui, que quer dizer que ela conseguiu melhores resultados com mais frequência em relação às outras. E também a cauda dela, da randomizada aqui é menor, é mais curta, mostrando que o maior Mexpan ele é inferior ainda do que os maiores Mexpans das outras. Passando agora então para o segundo gráfico, ele mostra a tendência do parâmetro alfa. A gente percebe aqui que conforme aumenta o valor do alfa, o valor do Mexpan ele também aumenta e bastante. E o melhor valor para alfa com o menor Mexpan foi 0.2, tendo como também um intervalo assim até 0.5 o valor para de Mixpan não aumenta tanto. Entretanto, do 0.6 em diante acaba aumentando bastante, praticamente exponencialmente aqui, e chegando aos maiores valores aqui, né, de alfa e também de Mixpan. Aqui no gráfico 3 a gente tem uma análise de outliers, a gente percebe que possui alguns outliers em relação à primeira melhora, a randomizada também tem alguns, em todos os casos, né? Claro que a randomizada, se tu for ver, dá pra perceber aqui, né? Assim, a diferença, né, de um outlier aqui para média aqui do valor da randomizada não é tanto quanto da primeira melhora, por exemplo, mas no geral o desempenho da randomizada na média é melhor
em todos os casos, tanto para 10 quanto 20 quanto 50. No quarto gráfico, a gente tem os esforços de iterações, né? No caso, aqui a gente consegue perceber a quantidade de iterações para cada heurística e também em relação, né, a cada cenário, né, de 10, 20, 50 máquinas. Aqui a gente percebe que a randomizada ela tem uma quantidade de iterações muito maior em relação às outras. Acho que isso é o principal, é o que mais dá para perceber aqui, né, mais facilmente. E entre a melhor melhora e a pior primeira melhora, a diferença entre as quantidades de iterações não é tão grande assim. No quinto gráfico, a gente tem o ganho percentual, né, em relação à redução no MakeSpan sobre da randomizada, né, sobre a melhor melhora. Então, quer dizer que para 10 máquinas, a randomizada ela reduziu 16,6%, né, no MakeSpan sobre a melhor melhora. Em relação, aí no caso, em 20 máquinas foi 19,4% e em 50 máquinas foi 21,7%. Então, o que podemos concluir? É, em relação ao esforço computacional, o maior custo aqui foi a busca local não monótona randomizada, tanto em interações quanto em tempo. Isso aconteceu devido a várias execuções a mais, né? Em relação ao critério de parada fixa, né? Que os outros, tanto as buscas locais ali, elas acabam terminando ali no ótimo local, enquanto que por causa da perturbação, o randomizado ele acaba indo além e tendo então, né, bem mais iterações. A qualidade da solução. O melhor mix-pan, né, o menor foi ainda da busca local não monótona, no caso da randomizada, né? Porque por causa justamente das perturbações que permitiam que ela aumentasse a chance dela conseguir chegar perto de um ótimo local, global, quer dizer, né? Claro que não tem como ter certeza, não tem a garantia, mas nos nossos testes, né, das nossas execuções, dos nossos códigos implementados, a gente percebeu que a qualidade da solução, o menor, no caso, o MakeSpan, foi da randomizada em si. A melhor qualidade, né, foi dos parâmetros, no 0.2, o melhor em si do nosso teste foi 0.2, mas se fosse pegar um intervalo de até 0.5 ali, né, 0.2 e 0.5 mais ou menos, a gente conseguiu um equilíbrio ideal ali entre a exploração e a intensificação do código em si, dos resultados alcançados. E claro que a maior velocidade a gente teve quanto maior o valor do alfa, né? Então, no 0.9 do alfa a gente tinha o código mais rápido, mas claro que o MakeSpuff aumentava bastante em relação aos outros parâmetros do alfa. E isso aconteceu, né, devido aos movimentos aleatórios eles serem bem menos custoso, né, do que um movimento, no caso de uma busca gulosa, né. E estão as nossas referências bibliográficas, o material do professor e o link aqui pro GitHub do repositório com o código. E é isso. Obrigado pela atenção.